O santista grita por socorro nesse momento. Sim. Ora, mas caramba, o Santos não estava liderando o campeonato outro dia? Ele não está no G4 da Série B? Nossa, que exagero. Exagero para você que não vê o Santos jogar. Exagero para você que é analista de tabela. Aí é muito fácil. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui. Domingo, Brasileirão, continua. E óbvio que o Aposta Ganha traz as melhores oportunidades para você. Domingo de grandes jogos, hein? Tava dando uma olhadinha aqui no Aposta Ganha. Vocês sabem que tem os R$5 de bônus, né? É grátis, você cadastra no meu link e já tem esse valor lá para fazer sua primeira fezinha. E aí eu fiz a minha múltipla para hoje usando esses 5, tá? Então você vê, ó, olha o que pode virar. Olha o ganho potencial aí. Se der o triunfo do Bahia, coloquei aqui o Bahia vencendo em casa o Botafogo, empate entre Fortaleza e Corinthians e a vitória do Grêmio fora de casa e outras possibilidades também. Então, com esses 5 que eu libero pra galera lá na banca, você já pode ter um ganho espetacular. É diversão, galera. Então, aponta a câmera pro QR Code, aposta ganha, divirta-se com jogos do Brasileirão, são as maiores cotações do Brasil. Jogue com responsabilidade sempre, ó, juízo você que tem mais de 18 anos. Vamos lá, vamos ao vídeo. Vamos ao Santos 0, Amazonas 0. Tem muita coisa a ser dita no vídeo, é possível que o vídeo fique bem longo, é possível que o seu almoço de domingo, principalmente do santista, não tenha lá a melhor digestão possível, mas é a vida, trabalhamos com o que a vida nos oferece e com o que a comissão técnica do Santos Futebol Clube nos oferece. Então, o Santos, no Campeonato Brasileiro, jogou 2 vezes contra o Amazonas, as 2 primeiras vezes na história, e não ganhou do Amazonas. O Santos com uma folha nível Série A, o Santos que consegue pagar na casa de R$400 mil por um jogador que chega fora de forma, que não consegue jogar e que não é nem a segunda nem a terceira opção, esse Santos não conseguiu ganhar do pobre Amazonas. Pobre na comparação com o Santos, de um clube que faz das tripas coração para estar aí jogando uma Série B, que subiu de maneira muito digna, mas com muito menos grana, muito menos apoio, distante do centro financeiro do Brasil, que é São Paulo, tá lá fazendo o papel dele muito bem, muito bonitinho. E o Santos não consegue ganhar do Amazonas. O Santos, dentro de casa, apresenta uma pobreza de ideias avassaladora, constante. É alguma novidade para vocês? Para este canal? Não é. Isso é dito nas vitórias, nos empates e nas derrotas. O diagnóstico ele é o mesmo. Ele não vai de acordo com o resultado, ele vai de acordo com o que se vê em campo, com a performance em campo. O Santos é isso. O Santos não pode colocar na conta da expulsão do Escobar ontem, ali por volta dos 15 do segundo tempo, a falta de vitória no jogo de ontem. Porque no 11 contra 11 o Santos já era inferior ao Amazonas. No primeiro tempo, o Santos não conseguia chutar a bola no gol. E o Brasão fazendo defesa. E o Brasão fazendo defesa. E o Amazonas criando. E o Amazonas trocando passes no campo de ataque. Chegando perto da área. Finalizando de fora da área ou até de dentro da área. E o Santos lá. Na sua pobreza de ideias. Eu vi um debate muito interessante. Vai ter um capítulo desse vídeo aqui sobre Fábio Carille e as declarações dele antes e depois do jogo. Se não são declarações de alguém que já chutou o balde, eu não sei o que são. Mas nós vamos avaliar essas declarações já já. Mas vamos voltar aqui ao que se viu no jogo e principalmente na avaliação do aspecto individual. Eu vi muitas avaliações sobre a má fase do Guilherme, por exemplo, tomando decisões ruins. Eu vi avaliações sobre o jogo abaixo que fez o Otero, verdade, fez mesmo. Sobre a queda de desempenho do Schmidt. Sobre o Pituca que vem caindo e ontem saiu até do time e entrou só no segundo tempo, mas foi barrado, perdeu a titularidade por um problema técnico mesmo, por uma queda de desempenho. Vocês não acham que isso tudo tem como raiz um problema coletivo? Para pensar. Jogadores atravessam fases ruins, é normal, pode acontecer, né? Um centroavante que fica ali um tempo sem a bola entrar, né? O cara tenta, o gol não sai. Um meia que não consegue mais produzir, os passes-chave, um zagueiro que está falhando ali eventualmente pelo alto, numa antecipação, num bote, um goleiro que está inseguro, está tomando gols fáceis, isso acontece. Agora, vários jogadores de uma mesma equipe, ao mesmo tempo, caindo, começaram o campeonato num nível nada espetacular, né? Nada espetacular. Ninguém começou no nível Cristiano Ronaldo, Messi, o Campeonato Brasileiro. Mas começaram num nível, e eles só vêm ladeira abaixo, e são vários. Opa! Temos um problema coletivo aí. E problema coletivo é a atribuição da comissão técnica. Quem resolve é a comissão técnica. Quem resolve é o técnico do Santos. Então vamos lá.
Então, ok, vamos avaliar que individualmente peças não funcionam. O furt, que a gente fala, as questões físicas, né? Mas ontem, então vamos lá, problema individualidade, né? Então vamos lá, ontem, por exemplo, jogou o Wendel Silva, o novo atacante aí de 23 anos. Começou, deu lá um chapéu e tal, tentou se mover, tentou alguma jogada de velocidade. Depois, a partir do momento do jogo, ele passou a sofrer do mesmo problema que o Furt sofre. Fome, falta de bola, não chega. Não chega. O Santos não carrega para isso, o Santos não constrói para isso, o Santos não conduz para isso. Então, é um problema coletivo. O Santos não tem criatividade. O Juliano também é um jogador que tem lá suas questões físicas e tal, mas o Santos não é um time... O que o Carille disse ontem na coletiva? Qual era a estratégia ontem? Eu segurei os dois volantes... E, aliás, ele disse por que ele não põe o Patrick no lugar do Pituca ontem se o Pituca foi barrado. E ele mesmo disse que o Patrick era o substituto imediato. Não, mas veja bem, é porque dessa vez eu preferi segurar os dois volantes. E aí, o Patrick eu vejo mais como um cara que chega na área, às vezes até como um terceiro jogador de meio campo, e por isso eu segurei. E aí eu coloquei o Sandri. Tá, mas o Sandri é um volante de construção. Não é um volante para ficar preso, né? Como ficou ontem. Ele ficou e o João Schmidt ficou. É justamente um cara... para ajudar na construção pelo meio. Assim como ele enxerga o Patrick, se ele disse que as características do Patrick são essas, e por isso o Patrick não podia ser o reserva imediato do Pituca ontem, essas também são características do Sandri. Então, coerência não espera do treinador do Santos, porque ele tem zero. Ele tem zero. As afirmações dele não param de pé. Ele se desmente na resposta seguinte. É um fiasco, uma coisa abjeta. Mas tudo bem, então vamos lá. Então o Santos ontem segura os volantes, vamos liberar os nossos laterais. Aí libera o Rodrigo pela direita, o Rodrigo Ferreira, que vai lá, tenta uns cruzamentinhos e tal, mas nada demais. Até porque é um lateral que a gente sabe dos limites técnicos que tem e às vezes tem dificuldade até mesmo para fazer o básico de um lateral, que é cruzar a bola dentro da área. Então era o Santos tentando bola na área, zero construção pelo meio, zero. Os pontas mal, porque caramba, fica tudo sobrecarregado. Guilherme, resolve aí. Otero, resolve aí na direita. Um lancezinho de bola parada aí, se vira. E, aliás, no final ele tira o Otero e o Santos perde bola parada. O Santos fica com um jogador a menos. Fica mais difícil, né? Pra você correr, ter espaço, ter fôlego. E aí, nessa situação, ele coloca o Furt. Veja, que não tem a mínima condição de sair da área. O Furt tem dificuldade pra andar. O Furt tem uma lesão crônica. E aí ele põe o Furt num cenário que o jogo não pedia. E tira, o Otero não estava bem no jogo, você perde o cara da bola parada. Num contexto como o de ontem, a bola parada talvez fosse o único caminho para o Santos ganhar o jogo. Ele estava em inferioridade numérica, ele jogou meia hora, 40 minutos com um jogador a menos. Então assim, as alterações, elas não fazem sentido, o desenho tático não faz sentido e, para mim, essa má fase de vários jogadores tem como explicação isso aí. A pobreza de ideias, de alternativas. Tem treinadores, poxa, a gente aqui exalta vários treinadores que extraem muito de jogadores que nunca entregaram tanto. Não tem essa coisa de, o treinador que eleva o potencial. Ele pega um cara nota 5 e transforma um cara num nota 7. Tem treinadores que fazem o contrário. Por que não? Claro que tem. Existem bons e maus profissionais. Tem treinador que pega um cara nota 6,5... o cara vira nota 4 na mão dele. Porque ele não consegue extrair nada de diferente. E aí, quando os adversários... O meu vídeo sobre o Carille da sexta-feira falou exatamente sobre isso, tá? Quando os adversários te estudam, te conhecem, passou um turno inteiro do campeonato, metade do campeonato foi embora, todo mundo já te viu jogar. Todo mundo já te avaliou, todo mundo já te estudou, todo mundo já te enfrentou. Você não tem outro jeito pra sair disso? Você não tem novas ideias? Acabou. E aí o teu jogador vai sentir o peso disso, porque você não vai conseguir achar uma maneira de potencializá-lo, de fazê-lo render mais. O adversário já entendeu como é que funciona, eu vou dar uma alternativa para esse cara render. Esse cara pode me oferecer outra coisa jogando numa outra faixa de campo, jogando no outro sistema, jogando com mais jogadores ao redor. Mas o treinador do Santos já se disse, não incapaz, tá? Mas se disse confortável, para ser justo com as palavras que ele usou. Não quero adicionar nenhuma palavra na boca dele. Ele já se disse confortável com um contexto de não inovar. Tá bom, eu sou assim, nasci assim, cresci assim, Gabriela, sempre Gabriela. Ele já falou. Saiu da boca dele, não foi da minha. Então o que se viu ontem, mais do mesmo.
Pra quem acompanha todos os jogos, ontem foi o 23º jogo do Santos na Série B. Eu vi todos. Os colegas que comentam o Santos, o Márcio Alonso, a Nájina Luz, o Rodrigo de Freitas, que ontem fez um desabafo maravilhoso lá no De Olho no Peixe, o Felipe Camargo, que viaja, que narra todos os jogos, e vários outros, o Edu do Futirinhas, tem um monte, a galera do Varanda, todos eles, o Sormani, o Renan César no Twitter, o Robert, a Gabriela Brino, essa galera vê todos os jogos do Santos. Então você percebe claramente a diferença quando a Carol, o Bernardi, essa galera, quando você percebe a diferença gritante entre o que essa galera tá analisando e o que uma outra galera que tá bem distante diz, aí você vê quem assistiu aos 23 jogos do Santos na Série B, quem tá olhando tabela, classificação, é muito fácil. Tem comentarista de classificação e comentarista de melhores momentos também. O cara vê 3 minutinhos, muito bem, veja aí, o Santos criou, o Santos teve oportunidades, o Santos tá bem, a Série B é difícil, aí vem com aquelas platitudes e tal, não, tem que sentar a bunda no sofá e assistir jogo, comentário é trabalho, comentário é só no estúdio e na cabine não. Trabalho do comentarista esportivo não se resume a estúdio e cabine de estádio, não. O cara trabalha em casa, porque às vezes dá preguiça trabalhar em casa, dá preguiça ver jogo, é mais tentador ver uma série num sábado nublado e chuvoso, frio, um chocolatinho, um vinhozinho, mas tem que sentar. Santos e Amazonas, é cruel, né? Porra, é uma Série B. Sexta-feira, 9h30 da noite, né? No horário anti-sexo, anti-procriação, anti-reprodução, anti-amor. Sexta, 9h30 da noite, você parar pra ver o Santos jogar a Série B. Dá trabalho, tem que fazer, é a vida. Aí você vai analisar, aí você vai ver que o time tá uma porcaria, que o trabalho é ruim, apesar da pontuação. Por que o time tem a pontuação que tem? Porque o time tem uma folha de Série A, porque o time tem uma folha de 11 milhões de reais, porque no papel esse time é muito superior ao Amazonas, e ele não consegue ganhar do Amazonas. Porque no papel esse time é muito superior ao Lanterna do Campeonato Brasileiro, e ele toma sufoco do Lanterna, da Série B, não é o Lanterna da Série A, não é o Atlético Goianiense, é o Guarani, clube que eu amo de paixão. Mas hoje, o Santos tomar sufoco do Guarani, último colocado da Série B, é revelador da incapacidade criativa coletiva que esse time tem. E a cobrança tem que ser proporcional aos 11 milhões de reais de folha que esse time tem para jogar uma Série B. Ponto final. Basta assistir jogo. Então quem assiste jogo pode dizer isso aqui para você com propriedade. Não vai vir com frasezinha de efeito. Não vai vir com passação de pano. A não ser que queira deliberadamente passar um pano. Porque tem uma galera também que vê os 23 jogos e passa um panaço. Não sei por quê. Não sei. Posso imaginar várias coisas. Posso cogitar múltiplas possibilidades, mas não sei. Não sei. Os meus panos estão guardados. Eles não ficam na sala, eles ficam lá na lavanderia. Não uso eles pra porra nenhuma. Pra mim não tem utilidade. Mas tem uma galera que quer passar. Beleza, tá tudo certo. A minha avaliação, ela não mudou. O Santos é um time que depende de individualidades, desde a primeira rodada, mas você não consegue se sustentar num campeonato de 38 rodadas só com individualidade, é impossível. Talvez você consiga no Campeonato Paulista de tiro curto com 10, 12 datas. Talvez você consiga nas 5, 6, 7 primeiras rodadas da Série B. Vai ficar manjado, os teus adversários vão aprender a te neutralizar e a tua individualidade não vai aparecer sempre. Porque você não vai conseguir carregar o piano sozinho sempre. O Guilherme não vai conseguir o tempo todo sozinho, é impossível, ele vai cair. Sem um suporte coletivo, não adianta. Ele não vai conseguir. Então tá claro, né? A incapacidade do trabalho do treinador do Santos. Minha opinião hoje, ela é um pouco diferente do início do campeonato. Eu, por um momento, mesmo apontando todas essas falhas, inclusive nas vitórias, nas lives pós-jogo com vitória, tendo que remar, às vezes, contra uma maré, porque é muito difícil você chegar depois que o time ganhou e o torcedor tá naquela empolgação. Eu tenho que chegar e dar uma brochada no cara, falar, irmão, tá ruim, não tá legal. Pô, o cara vem todo felizão, né? O cara chega, aí a mina dá um toco nele, pô, esquece. Sou eu na live pós-jogo de vitória do Santos. O cara vem grandão, cheiroso, pô, é hoje, vou beijar. Não vai, irmão, não vai. Rua. Tem que fazer esse papel chato. Tive que fazer. Então, o meu diagnóstico não mudou. Mas mudou a minha sensação sobre acesso. Porque, apesar disso, eu chegava nas lives e dizia, mas caramba, a diferença de elenco é grande para os outros. Mesmo com esse futebol pobre, o Santos, dentro da Vila Belmiro, tá ganhando de todo mundo. O Santos tá fazendo da Vila Belmiro a sua fortaleza. Já não ganha lá 3 jogos. Já empatou com o Sport, perdeu para o Avaí, empatou com o Amazonas. Opa, já a coisa piorou. O problema tá mais grave. Já existia um problema. E ele agora escalou.
Ele agora tá mais grave. É possível o Santos não subir com esse trabalho, que não apresenta mais nada. Esse trabalho não tira mais nada. Esquece esse trabalho. E aí nós vamos começar a falar sobre as declarações do técnico do Santos. Por exemplo, ontem ele soltou algumas pérolas. Ontem. Negócio assim, para entrar para a história. Sobre contratações, por exemplo, ontem tem a estreia do Wendel Silva, e aí perguntaram para ele sobre peças, se ele sente que ele tem peça suficiente e tal. Aí ele falou assim, eu acho que sim, apesar de algumas contratações terem demorado a chegar. Tipo assim, né? Pô, sempre é o elenco... Lembra em Campinas, quarta-feira, o que ele disse depois do jogo? Não, tem jogador aí que precisa reagir e tal, assim. Pata no peito, professor, cadê a sua responsabilidade? Cadê o seu meia-culpa? Eu não tô conseguindo fazer esse time jogar, mas não tem. Então, na quarta-feira, poxa, o elenco aí, os caras precisam reagir. Aí ontem, então, os reforços tinham que ter chegado antes. Tipo assim, eu indiquei, mas os caras demoraram. Você indicou o Léo Natel, professor. Seu nível de indicação foi esse? Suas indicações competentes, indicações lógicas, de craques. Você indicou o Léo Natel. Léo Natel. Todo respeito ao Léo Natel. Pô, gente fina, tá lá fazendo dele. Você, professor Carille, indicou caras que, desculpa, não podem vestir a camisa do Santos. E o Patrick, quem é que vai matar do peito? Vou falar todo vídeo agora isso aqui. Todo vídeo. Até o seu Paulo... Cadê o Paulo Brax, hein? O que o Paulo Brax faz do Santos, hein? Cadê o Léo? O Léo é coordenador de futebol do Santos. Eu não vejo botar a cara numa coletiva. Num raio de uma coletiva. Cadê o Léo? Cadê o... O que o Léo tá fazendo lá, meu Deus do céu? O Léo fez o único gol que arrancou uma lágrima do meu rosto na vida. Na vida. A maior emoção. Nada chegou perto do gol do Léo contra o Corinthians em 2002 no Morumbi. Nada, nada. Mas desculpa, não tô aqui avaliando o ídolo Léo. Tô avaliando o coordenador de futebol. Cadê o Léo? Cadê o Paulo Brax? Paulo Brax aparece nos vídeos da Santos TV. Santos TV. Ah, ganhamos! Aí aparece o Paulo Brax. Não vejo uma ação efetiva do trabalho do Paulo Brax. Não vejo nada. Cadê o Paulo Brax? Cadê o Galo? Quem é que vai chegar e vai falar, olha, a contratação do Patrick, essa coisa bizarra que tá onerando os cofres do clube, e o cara hoje é a terceira opção. O treinador diz que ele é o reserva imediato do Pituca. Aí o treinador barra o Pituca e coloca o Sandri. Então o Patrick, um dos mais caros do elenco, um dos mais caros do Brasil, é a terceira opção do elenco. Eu fiz esta cagada, peço desculpas ao torcedor do Santos. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem vai ter a dignidade de fazer isso? Vai ser o Carille? Não vai, porque o Carille joga a responsabilidade pros outros. Vai ser o Galo? Não vai, porque o Galo diz que é reforço pra Série A. Vai ser o Marcelo Teixeira? Não vai, porque o Marcelo Teixeira empurra pra comissão técnica. Não, eles pediram, eu contratei. Ninguém assume. Ninguém assume nada. É bom aparecer na vitória. Na vitória é muito fácil. Na derrota, fica ali o Galo assistindo a coletiva ali no cantinho, fica ali o Léo olhando no cantinho. Muito fácil. Vamos botar a cara, gente. O acesso do Santos está correndo risco. Então vamos lá. Vamos avaliar as falas do seu Carille. Então o Carille falou dos reforços. Porra, não tem reforço, demorou a chegar. Quando você indica Léo Natel, Carille. Carille chega ao estádio. Meu Deus do céu. Olha, essa pra mim foi a pior de todas, tá? Foi pior até mesmo que as falas do pós-jogo. Carille chega no estádio e fala assim, poxa, temos que entender que a Série B é muito difícil, porque o Vasco passou perrengue e não subiu no primeiro ano. O Cruzeiro ficou aí 3 anos. É difícil. O que o senhor está querendo dizer com isso, então, Fábio Carille? O senhor está querendo tirar, assim como o senhor faz, que é pegar a sua responsabilidade e empurrar para os outros nas coletivas? O senhor adora fazer isso? O senhor quer também se eximir de uma culpa eventual de um não acesso do Santos? O senhor quer passar a imagem de que o acesso para o Santos não é obrigação? Desculpa, com a folha que o Santos tem, com a qualidade técnica que o Santos tem, com a camisa, com tudo que o Santos tem, é obrigação subir. É claro que é obrigação subir. E a galera que passa pano? Eu tô anotando o nome de todo mundo, porque a galera que passa pano e que dizia, o Santos já subiu, com o pé nas costas, o Santos já subiu. Que não venha depois, no final do ano, se o Santos não subir, dizer, mas tá vendo, a Série B é difícil. Não venham com esse papo. Não sejam desonestos com o público. Não venham com essa conversa fiada. Porque sempre foi tratado como obrigação. Porque é obrigação. O que o Carille faz com essa fala é tratar os insucessos do Vasco e do Cruzeiro na Série B como coisas naturais. Que não são. Não foram.
Porque mesmo sem a cláusula paraquedas, mesmo com a mudança ocorrida aí nos contratos de TV, de Série B e tudo mais, ainda assim, essas equipes jogaram a Série B com mais orçamento que todo mundo. Então faltou trabalho para elas. É claro que o caso do Cruzeiro é um caso de um clube que foi dilapidado, um clube que foi roubado. Aí é diferente, né? Não dá nem também para comparar, porque as circunstâncias são diferentes. Por mais que o Santos com inominável reticências. Mas, assim, é diferente, é diferente. Teve uma quadrilha ali se apossando do Cruzeiro. Foi um negócio, acho que sem paralelo no futebol brasileiro. Mas é uma declaração tão inacreditável. É declaração de quem não tem o mínimo tesão mais. O Carille não tem, ele não mostra, ele não demonstra isso. Ele não tá assim, beleza. Não subiu, né? Outros também grandes já chegaram aqui, não subiram. É difícil mesmo, né? Igual outro dia ele falou, não, é gostosinho o campeonato, embolado, muita gente chegando, pô, tá legal, tá emocionante. Não, não tá legal, Carille. Não tá legal, porque o seu trabalho não tá legal. Aí depois do jogo, ele diz que gostou do comportamento do time. De um time que é dominado, de um time que toma pressão do Amazonas dentro de casa. Ele gostou do comportamento do time. Meu Deus do céu. Aí vocês acham que a gente tem que chegar aqui? É difícil manter a sanidade, cara. Como é que eu vou fazer um vídeo? Olha, tem coisas na vida. Tem coisas na vida. Assim, a vida, como eu digo sempre em tom de brincadeira, é um constante estado de irritação, né? Viver é difícil. Mas tem coisas que me irritam muito mais do que outras. Me tirar pra otário é uma delas. O time teve um bom comportamento. Cara, assim, querer vender pra mim algo que eu tô vendo que não aconteceu, querer me enganar. Por qual a necessidade de fazer isso com o torcedor do Santos, cara? Outra coisa que eu também detesto é ficar comparando com outros clubes e com situações anteriores. Se o torcedor do Palmeiras tá irritado, porque olha aí, o Palmeiras ganhando o título todo ano, imagine o nosso, que tá há tanto tempo. Esquece isso! Você não tá aí pra usar 2023, 2022, 2021 como muleta. Isso não te interessa. Isso não te diz respeito. O seu trabalho é 24 em diante. Não usa como desculpa 2023. É a mesma lógica do presidente do Santos que diz: caímos no futebol feminino porque pegamos uma herança maldita. Sendo que ele tá com a bunda no cargo de presidente há 8 meses. 8 meses! Não, mas é herança maldita. Veja, olha aí o que fizeram com o futebol feminino. Não, o que o senhor fez, o que a Thaís Picatti fez, o que essa gestão fez, porra. Não é o inominável. Para de botar na conta dos outros, gente. Então, pro Carille, a lógica é a herança maldita. Veja aí, o torcedor tá assim porque, caramba, né, são os últimos anos e tal. Não, o torcedor tá assim por causa do seu trabalho. Aliás, o torcedor comum, né? Torcedor comum. Porque eu tava esperando ontem um grito da organizada ontem contra o Carille, contra a diretoria. Não tem. Não tem. Tem do torcedor que paga o ingresso, que toma chuva, que se fode todo. Esse tem. Esse vai lá e reclama, xinga o Carille. Pode ser que eu não tenha ouvido. Pode ser. Aqui na minha casa, de repente, não chegou, né? Pode ser. Mas nessa hora ou todo mundo tá remando junto, ou então esquece, amigo. Não dá, né, galera? Não dá. Desculpa aí, mas, não dá. Então, assim, a culpa é dos anos pretéritos, a culpa é dos astros, a culpa é da posição da lua, a culpa é do clima, mas nunca é dele. Nunca é dele. Então ele faz uma leitura que não existe dos jogos, ele faz uma leitura incompatível com a realidade, ele é incoerente ao extremo nas explicações que dá, ele toma péssimas decisões de montagem de time e de escalação, o time não rende nas mãos dele. O melhor time da Série B hoje joga um futebol com a cara do seu treinador. Com a cara do trabalho do seu treinador. Um trabalho pouco, ruim. Com dia pra treinar. Isso, todo jogo, todo vídeo nós temos que falar aqui. Da contratação malfadada do Patrick, que é o símbolo dessa gestão, até agora, do fracasso, eu diria, moral dessa gestão e dessa comissão técnica. Sim, moral. Eles sabem do que eu tô falando. Moral. E nós temos que falar do tempo que o Santos tem para treinar. Tempo de sobra, entre um jogo e outro. De sobra. Vai jogar agora na sexta-feira. Jogou no sábado, vai jogar na sexta. Mas aí, meu amigo, o time volta de derrota, ganha 2 dias de folga. O time treina em um único período. É isso. E o treinador ainda chega e diz: não, esse mês de agosto é um mês muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado, a sequência de jogos vai pastar. Olha o São Paulo aí jogando 3 competições, pô.
Ó o Galo aí jogando 3, teve que poupar time ontem contra o Fluminense, tomou um pau dentro de casa. Ó o Flamengo aí voltando todo estrupiado da Bolívia, tendo que jogar hoje e quarta-feira já tem um mata-mata. Para! Você tá jogando uma competição, meu amigo. E olha, e mais, outra coisa que precisa ser dita, hein? A maior parte dos adversários do Santos está no estado de São Paulo. O Santos tem algumas logísticas complicadas, como ele teve que ir para Manaus no início do campeonato, como teve que ir para Belém no início do retorno, que são as viagens mais longas. Mas a maioria das viagens é dentro do estado de São Paulo. Guarani, Ponte Preta, Mirassol, Ituano, Novo Horizontino. Porra, meu Deus! Então, conversa fiada. Estão vendendo para você um discurso falso, um discurso mentiroso. Isso aqui eu posso falar. O discurso do técnico do Santos é um discurso mentiroso. Eu não compro. Quer comprar? Quer passar o pano? Quer comprar o terreno na Lua? Compra, paga o IPTU do teu terreno na Lua, se arrebenta todo aí, é problema seu. Eu não compro. O trabalho de Fábio Carille é indefensável, a inércia dessa diretoria é indefensável, o Santos precisa sair das mãos dessa gente. Enquanto o Santos não virar uma SAF, enquanto o Santos não tiver um modelo profissional, o Santos vai passar por esse perrengue na Série B do Campeonato Brasileiro. A paciência foi dada, o crédito, os elogios na montagem do elenco, tudo isso foi feito. Ninguém vai poder me acusar de pilantragem, ninguém vai poder me acusar de envolvimento com diretoria A, com diretoria B. Basta ver os meus vídeos do ano passado sobre o inominável, né? Então, vou ter que arrumar uma narrativazinha aí, porque não tem como. Aqui não vai pegar. Então, a minha paciência com esses caras acabou. Acabou, esgotou. Os caras estão brincando de fazer futebol no Santos. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo e tchau.